Bora! Antes de irmos ao que interessa neste vídeo, se você curte os conteúdos do meu canal, deixa seu joinha aí, não paga nada, gente, é free, 0800. Deixa o seu joinha aí que ajuda pra caramba, me deixa super feliz. Se você ainda não conhece o conteúdo, eu aceito o desafio de você assistir esse vídeo até o final para depois se inscrever. Eu acho que você vai gostar e vai querer se inscrever, tá bom? Mas se você tem acompanhado o conteúdo e ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se, venha fazer parte deste canal com a gente. O assunto que eu tenho para compartilhar com vocês hoje foi como eu posso dizer, uma revelação. Então, o Espírito Santo foi me dando uma visão diferente a respeito da maternidade e paternidade. A gente tem criança aqui na sala comendo biscoito de polvilho, então vai ter os barulhos, tá? No que diz respeito ao nosso papel de mães e pais, você nunca mais vai ver isso da mesma forma. Para começar, nós sabemos que os nossos filhos são heranças do Senhor. E antes mesmo deles existirem em nós e através de nós, entende? Deus já os conhecia e já foram planejados. A Bíblia diz que todos os nossos dias foram planejados, contados pelo Senhor. Isso significa o quê? Que o seu filhinho também foi um sonho primeiro do Senhor. Nasceu primeiro no coração de Deus para depois nascer da sua barriga. Lindo isso, né? Deus nos dá o privilégio de cuidar deles, de participar dessa grande obra que é cuidar de um ser humano. E nós teremos que dar conta disso a ele. Vocês já pararam para pensar nisso? Não estou dizendo aqui que eu passei a ser uma mãe perfeita, jamais. Não sou mesmo. E Deus conta também com a nossa imperfeição, viu? Eu tenho certeza que até a nossa imperfeição está nos planos de Deus para aquilo que vai ser trabalhado na vida dos nossos filhos, porque eles também estão sendo trabalhados por Deus. E saber que nós temos um papel tão fundamental na vida dos nossos filhos tem que, no mínimo, nos deixar cheios de temor da forma como nós vamos proceder, a forma que nós vamos conduzi-los. Uma coisa que eu aprendi com os meus filhos, que nós não temos o controle de todas as coisas. Acho que toda mãe já passou por essa experiência formidável, no mínimo. Que você organiza a casa. Não tem ninguém, estão na escola, né? Você organiza a casa, deixa tudo limpo, tá tudo arrumado. As crianças chegam. Já sabe o final da história? Pois é. Eu não sei aqui o que acontece. É que o Vitor, um prazer, assim, em pegar os caixotinho de brinquedo e sair espalhando. Ele vira assim, ó. Aí vai espalhar, ele ri a beça. E eu quero o quê? Eu quero chorar. Eu olho aquilo lá, espalhar tudo assim. É difícil. E aí sobe em cima da cama com os pés sujos. Meu sofá, mandei reformar, né? Tava lindo, já tá encardido já. E aí eles fazem a gente ter ciência do quê? Nós não temos um controle de tudo. Não é verdade, filho? Quem foi? Quer mais? Ele quer mais, eu já volto. Eu já dei ice. Bom, mais. Peraí, vamos continuar. Antes de entrar na prática realmente na vida de mãe e pai, quando nós estamos grávidos, né, ou só planejando, a gente esquematiza tudo, né? Como que vai ser nosso filho, como nós vamos agir, o que nós não vamos fazer nunca, jamais. Quando eles vêm, gente, a gente descobre que não é nada disso, porque essas pequenas criaturas, desde aquela coisinha, aquele pacotinho que sai do hospital, já tem personalidade, eles já têm vontade própria e normalmente vai totalmente contra a sua vontade. É isso, simples assim. Então a gente aprende o quê? Não temos controle sobre todas as coisas. Deus tem, Deus sabe de tudo. Agora a gente sabe não. Sabe não. Você pode até achar que você sabe, não. Eles vão te provar que você não sabe não. Pois é. Uma outra coisa que nós podemos experimentar, passar a compreender através dos nossos filhos,
é o tal do amor incondicional. Eles podem fazer o que for, você vai continuar amando seus filhos. Então a gente passa a entender o amor de Deus por nós. Por quê? Porque o amor de Deus é incondicional, ele não impõe condições. Pode até ficar chateado por um momento com a gente? Pode. Pode, sim, verdade. Na Bíblia está registrado vários momentos que Deus ficou chateadão e ficou quieto. Por quê? Por conta da rebeldia, por conta da desobediência do povo. Isso acontece com os nossos filhos? Acontece, a gente fica chateado, a gente às vezes leva para pessoal, né? A verdade é que mesmo estando chateados, mesmo às vezes querendo sumir no mundo, que mãe nunca quer sumir no mundo, né? Ainda assim a gente continua amando, por quê? Porque esse amor é incondicional, mesmo quando eles fazem barulho enquanto a gente está gravando de biscoito, porque não pode morder com a boca fechada, tem que... Enfim, continuamos amando. Você já imaginou que se levar para a ótica de Deus e entender que o mesmo amor que você olha para o seu filho e consegue ter por ele, ele sendo bonzinho, ou às vezes não sendo tão bonzinho, é o mesmo amor que Deus tem por toda a humanidade, por conta desse amor incondicional que ele entregou o filho dele, porque ele nos ama tanto assim. Fala sério, gente, é lindo. Uma outra questão. Nós desfrutamos um pouquinho do que é o prazer que Deus tem na criação. Quando nós recebemos aquele pequeno fruto que saiu de nós, nós podemos deslumbrar, desfrutar do mesmo sentimento, da mesma satisfação que Deus tem, o quê? Na criação, gente. Deus sonhou e planejou. Filho, mas que barulho no comer esse biscoito. Tudo que ele fazia, ele olhava e dizia, isso é bom. E nós podemos desfrutar desse prazer quando? Quando este pequeno fruto nasce através de nós e nós pegamos e falamos, que lindo! Olha, a mãe sempre vai achar aquela carinha de joelho a coisa mais linda. Sempre. As pessoas vão visitar, olha, tem cara de nada, isso, cara de joelho. Para a mãe é a coisa mais linda do mundo. Por quê? É o fruto do trabalho deles. Se Deus olha toda a criação da mesma forma que eu consegui olhar para os meus filhos quando eles nasceram e ficar, cara, isso saiu de mim, isso estava sendo gerado dentro de mim, que coisa mais fofa. É maravilhoso. Este ponto é muito importante. Nós descobrimos a importância de descansar no tempo certo. Por que nós descobrimos isso? Você já esteve junto de uma criança com sono? Você quer ver uma criança ficar rebelde, gente? É deixar ela com sono. Misericórdia! A criança vira um monstrinho de rebeldia. E assim, quanto mais sono, mais agitada fica. Manuela, quando ela tá com sono, minha bebê de 1 ano, quando a Manuela tá com sono e ela tá no seu colo, você vai fazer um treino de malabares, porque ela rola, ela vira, ela sobe na sua cabeça e ela faz um paranauê até ela desmaiar. Mas mesmo quando ela começa a desmaiar, tá com o olho fechado, sabe peixe, quando você tira da água, ele fica se debatendo, é a Manuela quase dormindo. Manuela quase dormindo parece um peixe que você tirou da água. E se debate. Aí você pensa que dormiu, quando ela acalma um pouquinho. Aí você mexe o braço para colocar ela no berço. Gente, e os outros dois a mesma coisa. Heloíse e Vitor com sono, uma coisa de maluco. Então a gente descobre o quê? Existe o tempo de descanso e ele tem que ser respeitado, entende? Quando Deus diz que chegou o tempo de descansar, se a gente não obedecer, a gente vai fazer muita besteira, porque quando a pessoa está cansada, quando a pessoa está exausta, como eu estava semana passada, eu fiquei exausta, eu fiquei aérea, eu fiquei em Nárnia. Eu acho que tem um monte de gente da família meio chateada comigo. Eu estava vendo as mensagens no WhatsApp, eu falo, vou responder depois. O meu depois passou uma semana. Não mandei parabéns pra ninguém. Gente, parabéns, viu? Desculpa aí. Não respondi um monte de mensagem.
Tava assim, mas por quê? Porque eu tava aérea. Aérea, tava. E Deus falando comigo essas questões, né? De descansar, tirar um tempo pra descansar. Tudo bem, que você tem que trabalhar, você tem a casa pra cuidar, tem as crianças pra cuidar. Mas não dá pra fazer tudo, não dá pra deixar perfeitinho. Você tem que fazer aquilo que dá pra você fazer e aceitar o fato de que não vai ficar perfeito. As coisas não vão ficar arrumadas o tempo todo, porque você tem 3 crianças. E você precisa descansar. Quando você não respeita o seu tempo de descanso, a sua necessidade de descanso, porque nós todos precisamos descansar. Por isso que existe a regra sabática, né? Existe lá o dia de descanso. Pode ser, no meu caso, meu dia de descanso, meu dia sabático. Não é o sábado, é o domingo? É o domingo. Por quê? Logo cedo vamos à escola dominical. Quando voltamos, nós almoçamos, depois nós descansamos para a noite regressar ao culto. E eu tenho um tempo com os meus filhos e eu esqueço dos meus trabalhos. Fiz isso primeira vez no ano passado, deu muito certo e agora vai virar regra, porque me fez muito bem, gente. A pessoa cansada, ela fica irritada, ela fica chata, ela fica rebelde, sabe? Então, não vale a pena. Descansa. Entende? Nossos filhos nos ensinam isso. Existe o tempo para descansar. O que eu aprendi com eles também. O quanto nós podemos ser impacientes e teimosos em insistir em fazer coisas perigosas para nós. Eu aprendi isso com eles, porque eles são assim. Quando Manuela acha alguma coisa, ela coloca aquela coisa na boca, que cabe na boca dela, ela olha para você e sai correndo. Ela não tem noção do perigo. E aí fica o quê? Fica brava quando a gente tira da boca dela. Nossa, vira um dragãozinho. Mas, o que acontece? Não dá, é perigoso, sabe? Esses dias, o que eu tirei da boca do Manuel? Tirei uma Maria Fedida. Sabe Maria Fedida? Eu conheço como Maria Fedida, porque o bichinho fede, né? Parece uma joaninha, um pouquinho maior, aquele verdinho, sabe? E ela tá lá degustando. E aí eu falei, meu, deixa eu ver que trem é esse aí. A hora que eu tirei da boca dela, depois de quase levar uma mordida, era uma Maria Fedida. E eles acreditam em você quando você diz que, olha, não faz isso. Não, eles acham que você está sendo muito injusto. Eles gostam o quê? De se arriscar, entende? E nisso, levando para a ótica de Deus com relação a nós gostamos do quê? Nós nos arriscamos. Vira e mexe a gente se arrisca. E a gente às vezes insiste, é teimoso, impaciente em coisas que vão trazer danos a nós, que podem possivelmente trazer danos. E aí, nisso, olhando essas situações com os meus filhos, eu levei para a ótica de Deus com relação a nós. Às vezes a gente se coloca em situação de risco. Coisas que Deus falou, não faz isso. Só um pouquinho, assim. Não é nada não. E às vezes o que acontece? A gente se machuca, a gente se dá mal. Por quê? Porque não obedeceu o papai. Entendeu? Entendeu? Entendi. É porque eu entendi, entendeu? Aí eu quis dizer entendeu e entendi ao mesmo tempo. Então, entendiu? Aí, com base nisso também, uma outra questão que eu aprendi. Às vezes não cabe explicação, às vezes só cabe o livramento. E aí Deus nos arranca de situações aparentemente confortáveis e satisfatórias e a gente fica sem entender por quê, né? Aí às vezes tira alguém de perto da gente que a gente achava que era tão legal. Por quê, né? E aí levando para a questão dos filhos. Quando Manuela está subindo num lugar muito alto, que nesses dias que subiu aqui, eu tô sem rack, então tem 2 baús, um menor e eu fiz uma escada sem querer. Eu esqueci dessa criatividade deles. Coloquei um baú médio e um grandão, é onde tá os negócios da televisão. Ela sobe ali para mexer na televisão. Aí eu chego e tiro ela de lá. Ela gosta? Não, ela não entende, porque para ela estava legal ali. Eu aprendi o quê? Muitas vezes Deus nos livra subitamente de situações, nos arranca de alguns lugares, tira algumas pessoas de perto de nós e a gente às vezes não entende. A gente vai entender mais para frente que aquela situação era perigosa, aquele lugar não era
simplesmente um lugar confortável, era um lugar perigoso. Aquela pessoa que a gente achou que era uma pessoa amiga, não era bem uma pessoa amiga. E Deus sonda o coração. Então, às vezes, não cabe explicação. E aí, no momento, você vai olhar e vai falar, poxa, Deus, mas ali estava tão legal. Mas Deus sabe o porquê, né? E como pais, a gente faz isso com os nossos filhos. Às vezes você não dá tempo de você chegar e explicar, olha, eu vou tirar essa faquinha da sua mão, porque senão você vai cortar a mão do jeito que você está segurando nessa lâmina. Você tem que simplesmente chegar, abrir a mão da criança, tirar aquela faca e pronto. Ela vai olhar para você com cara de ué, vai, mas você livrou a vida do seu filho? Livrou. E Deus às vezes promove esses livramentos súbitos na nossa vida e a gente vai entender só mais lá para frente, com o amadurecimento, né, espiritualmente falando. E os nossos filhos a mesma coisa. Outra coisa que a gente consegue desfrutar na maternidade, paternidade e levando para a ótica de Deus, ele faz a mesma coisa. Vibrar com as pequenas conquistas dos nossos filhos. Quando seu filho está aprendendo a andar, ele ficou de pé, você já comemora. Nossa, é como se tivesse corrido uma maratona, né? Mas só aprendeu a ficar em pé sozinho. Soltou do sofá, ficou em pé. Ai, coisa mais linda. E Deus, ele vibra exatamente desse jeito, com as pequenas conquistas que nós conquistamos. Sabe aquela coisa assim, aquela coisa que você fala, ai Deus, eu não consigo ter paciência, eu não consigo ter esse autocontrole que o Senhor diz que eu tenho através do Espírito Santo. E aí ele vai te ensinando, e aí ali num momento que você precisa da tal paciência, desse autocontrole, principalmente no que diz respeito à maternidade e paternidade, nós exercitamos muito isso, e você consegue, enfim, ter essa paciência e esse autocontrole, é fantástico, você se sente bem, e é como se você recebesse um tapinha nas costas do papai, dizendo, parabéns, você conseguiu, não é verdade? Então nós podemos desfrutar disso com os nossos filhos, nós vibramos com as Nós vibramos com as pequenas conquistas deles, assim como Deus vibra com as nossas pequenas conquistas. E para fechar, eu vou falar disso, que com certeza na maternidade e paternidade é um conflito muito grande. E às vezes para nós, diante de Deus, também é um conflito muito grande. Porque Deus muitas vezes não nos permite ter exatamente aquilo que nós queremos, mas sim nos dá e providencia na nossa vida aquilo que nós realmente precisamos. E às vezes a gente nem se dá conta que estava precisando daquilo. Então, muitas vezes não faz sentido. Não faz, porque você acha, pela sua ótica, você fala, olha, se eu ganhasse, se Deus me desse essa providenciazinha aqui, ia ser perfeito. E aí Deus olha lá e diz, satinado inocente, você não está precisando disso que você acha que você está precisando, você está precisando disso aqui. Pode acreditar. Principalmente quando nós aprendemos aquela oração formidável que Jesus disse, que seja feita a sua vontade e não a minha. Por quê, gente? Porque a vontade do papai é boa, perfeita e agradável. E Deus não nos dá nada que vai acrescentar dor. E às vezes aquilo que a gente acha que vai ser bênção, que vai ser benefício, que vai acrescentar na nossa vida, vai trazer o quê? Dor. Vai ser um motivo de luta para nós. E às vezes a gente insiste e consegue aquilo. E aí quando a gente consegue aquilo que a gente acha que ia ser bênção, pela força do nosso braço, na birra, a gente entende por que Deus não queria dar. Você já deve ter passado por isso. E os nossos filhos é a mesma coisa. Eles insistem em querer coisas que você olha e fala, você ainda não pode isso. Não dá. Eu sei que você quer, eu sei que você acha injusto eu não dar isso para você, mas você ainda não pode. Existem coisas que a criança vai olhar e achar que ela tem total controle sobre aquilo. E ela vai chorar e ela vai tentar convencer o pai. A Heloíse ela é ótima negociadora. Digo que, falo para ela que ela realmente, às vezes ela quase me ganha na lábia. Mas eu me mantenho firme, porque eu sei o que é melhor para minha filha, normalmente, né? Às vezes eu erro também. Mas, normalmente, eu avalio toda a situação e sei que
Tem coisas que ela me pede que se eu der não vai ser benefício, vai ser uma coisa nociva para ela. Então eu não dou. Ela acha injusto? Acha, porque na ótica dela aquilo ia ser benefício. Mas pela minha ótica, que vê um quadro geral, vê uma coisa muito mais ampla, por conta da experiência e tudo mais, sei que não vai ser benefício. Deus é a mesma coisa com a gente. Aquele não que às vezes a gente fica magoadinho porque Deus falou não, por uma coisa que você acha que tinha que ser sim, porque você tem todos os motivos para convencer Deus de que o seu sim ia ser muito mais justo que o não dele, tem um porquê que você não sabe. E às vezes Deus não vai ficar te explicando, porque pai, mãe, não tem que ficar explicando tudo. Tem coisa que não dá para explicar porque o filho não vai entender mesmo. Tem coisa que a gente não perde tempo explicando. Tem coisa que a gente pode explicar que ele vai ter como entender. Mas tem coisa que não cabe explicação, cabe livramento. Entende? E o não, com certeza, só traz amadurecimento. O não, a frustração na vida de um filho, vai aprender ele a lidar com a vida, porque o que a gente mais recebe na vida é não. Não só de Deus, não do mundo, da vida mesmo. Então, quando a gente diz não aos nossos filhos, nós estamos ensinando eles a resiliência, a lidar com a frustração. É claro que não tem que ser só não, mas a maioria das coisas, olha, tem dia aqui que eu falo, gente, por favor, escolhe uma coisa que eu possa dizer sim, porque eu já disse tanto não que eu tô me sentindo chata, sabe? Tô me sentindo uma bruxa já. Escolhe uma coisa que eu possa dizer sim, pode fazer isso, porque o povo só quer fazer umas coisas que não pode, gente, uns negócios perigosos, sabe? E eu acho que Deus faz a mesma coisa com a gente. E como a gente descobre? Como conseguir o sim de Deus? Na palavra, minha gente. É que minha Bíblia não está aqui, porque eu ia mostrar a Bíblia para vocês. Eu vou colocar a fotinha aqui. Ou aqui. Na palavra. Na palavra você descobre o que é sim para Deus e o que é não para Deus. É só ali que você vai ter essa revelação formidável. Então é isso, minha gente. Eu quis trazer essa ótica de paternidade e maternidade humanas dentro da visão de paternidade de Deus sobre a nossa vida. Para mim fez muito sentido, eu acredito que para você também. Se não fez sentido para você, talvez você não seja mãe ou pai ainda, mas um dia fará sentido. Espero que esse conteúdo tenha abençoado sua vida de alguma forma, te levado para mais perto do papai, abençoado sua vida como mãe, como pai também. E é isso. Te vejo até a próxima. Não. Vamos, né? Como que eu faço mesmo? Um beijo e até a próxima.